Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre conflitos internacionais e os meios para solucioná-los, passando por meios diplomáticos, por meios jurisdicionais, ok? Muito bem, o que são conflitos internacionais? Eu vou ler aqui para vocês o conceito que a próprio Estatuto da Corte de Haia traz, ou seja, todo desacordo sobre certo ponto de direito ou de fato, toda contradição ou oposição de teses jurídicas ou de interesses entre dois estados. O que é importante a gente entender é que conflito internacional não vai ser necessariamente algo grave, explosivo, que vai dar uma comoção mundial, algo assim. Muitos conflitos são conflitos simples, pequenos e que vão ser resolvidos através do entendimento direto de uma forma simples, né? Sem nenhuma interferência de terceiros, sem mediação, sem conciliação, nada nesse sentido, né? E vão estar ali sendo resolvidos de forma diplomática entre as partes interessadas. O que nós observamos é que no dia a dia, né, das relações internacionais, a maioria dos conflitos resolve-se através do entendimento direto. Entretanto, se esse entendimento direto não for bem sucedido, existem outras opções. Uma outra opção aqui, que também é tida como entendimento direto, são os bons ofícios, né? Os bons ofícios nada mais é do que uma pessoa que vai prestá-lo, e essa pessoa tem que ser necessariamente pessoa de direito internacional público, ou seja, estados e organizações internacionais. Os bons ofícios, eles são instrumentais. Esse terceiro estado, ele não vai oferecer nenhuma solução para a controvérsia. O papel dele é simplesmente aproximar as partes e oferecer um local neutro para que elas, entre si, sozinhas, possam conversar e negociar para resolver o seu litígio. Os bons ofícios oferecidos por terceiros nunca vão ser compreendidos como uma intromissão nos países em litígio. Assim como também você negar a oferta de bons ofícios é ok no cenário internacional, não é algo tido como mal educado ou falta de diplomacia, ok? Também temos uma outra possibilidade que se chama um sistema de consultas. Via de regra, esses sistemas estão previstos, essas consultas estão previstas nos tratados internacionais, né? Elas vão proporcionar o quê? O diálogo direto em encontros periódicos programados, né? Como eu gosto de dizer brincando, é como se fosse você marca dia e hora para discutir a relação. Isso aqui no âmbito dos tratados de direitos internacionais. Então, o que acontece? Você vai levar à mesa de debate as suas reclamações, né? O outro leva as dele e juntos vocês vão buscar aí uma solução para os conflitos. Também temos a mediação como uma forma de solução de conflitos muito prestigiada internacionalmente, que também vai envolver um terceiro, mas esse terceiro não vai propor também solução para as partes, né? Esse terceiro, ele vai ouvir as partes, né? E vai, através de um parecer ou proposta, né, dar uma ideia do que pode ser, que solução que pode ser tomada, né? Então, na realidade, eu disse que ele não dá solução, não, ele aproxima as partes, e nesse caso do direito internacional, ele propõe uma solução assim após ouvi-las, né? Essa solução, gente, não vai obrigar as partes, esse parecer ou proposta não é obrigatório. Não existe mediação à revelia das partes, então a mediação só vai ocorrer se as partes interessadas aceitarem. Se as partes recusarem a mediação, isso também é lícito, não configura também nenhum ilícito internacional. Temos também a conciliação como forma de solução de conflito. A conciliação, ela é muito próxima, né, nesse âmbito internacional da mediação, só que ela tem um aparato mais organizado, uma estrutura maior e mais organizada. Então, o interessante da conciliação é que ela está consagrada em vários tratados internacionais, inclusive na Convenção de Direito do Mar, que estudamos tanto esses dias, também na própria Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados, na Carta da ONU. Então, a conciliação, ela goza de prestígio em vários tratados, tá? Nesse caso aqui do direito internacional, a conciliação, ela vai trazer uma comissão de conciliação, que vai ser formada como? Vamos pensar que eu tenho país A e país B em conflito. Cada país vai nomear 2 conciliadores, um de sua nacionalidade e um
de outra nacionalidade. Esses 4 conciliadores nomeados vão juntos nomear um 5º conciliador, né? E vão lá ouvir as partes e vão elaborar o quê? Um relatório após uma decisão tomada por maioria. Mas, novamente, né, nós temos aqui a situação de que esse relatório, a solução dada nesse relatório, também não obriga as partes. Também temos, gente, dentro dessa questão, a questão do inquérito. O inquérito é que ele não vai propor nada, ele só busca o esclarecimento dos fatos, da materialidade dos fatos. Então, eu tenho fatos ainda ilíquidos que precisam de apuração e, através do inquérito, eu vou verificar exatamente o que está acontecendo antes de passar para a próxima fase, que seria de alguma eventual solução de conflito. Então, terminando os meios diplomáticos, nós podemos ter agora a possibilidade dos meios políticos, né? Esses meios políticos são aqueles meios onde eu vou estar aproveitando do aparato, das possibilidades ofertadas em sede de organizações internacionais. Para exemplificar para vocês, nós vamos usar aqui as Nações Unidas, tá? Dentro da ONU, quais são os órgãos políticos? A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU, né? Que podem sim e devem ser utilizadas como instâncias políticas para a solução de conflitos internacionais. É uma via que é considerada singular, porque você não vai levar uma rusguinha lá para a ONU, né? Então, a ONU vai apreciar, analisar conflitos que sejam aqueles que têm uma certa magnitude, que possam, inclusive, ameaçar a paz mundial, né? Uma situação interessante é que também essa forma de solução de conflitos, ela pode ser assumida à revelia de uma das partes, tá? Se, por exemplo, o secretário de Segurança da ONU decidir trazer esse conflito à mesa para debates, né? Para que a comunidade internacional tome ciência e tente achar algum rumo, tá certo? Para nós aqui, vale um pouco estudarmos a respeito do papel do Conselho de Segurança da ONU, porque ele está lá permanentemente, né? Diferentemente da Assembleia Geral da ONU, que se reúne em datas específicas, né? Então, é mais interessante, se você tiver um conflito de grande gravidade, levar até o Conselho de Segurança da ONU. Só que aqui nós temos onde está o calcanhar de Aquiles da ONU, é exatamente nesse Conselho de Segurança. Porque ele tem 5 membros permanentes, que nós já sabemos quem são: França, China, Reino Unido, Estados Unidos e China, França, Rússia, faltou a Rússia. Então, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, certo? Qualquer decisão que for tomada em sede de Conselho de Segurança, ela tem que ser tomada por unanimidade. Então, se algum desses 5 países não gosta da solução, ele dá o veto e a coisa não prospera, né? Então, esse é um grande calcanhar de Aquiles da ONU. Na última vez que nós tivemos a eleição para o secretário-geral, haviam candidatos que falavam sobre essa possibilidade de ter a coragem de mexer aqui na forma com que o Conselho de Segurança funciona, e eu espero que a gente viva para ver, né, o Conselho ser sempre eletivo, para que não fiquem sempre os mesmos ali, vetando aqui ou acolá e ajudando os seus amiguinhos, né, porque isso é muito comum de acontecer, tá certo? Uma outra situação aqui importante, também polêmica, que é o artigo 2º, parágrafo 7º da Carta da ONU, diz que a ONU não pode intervir quando algum assunto depende essencialmente da jurisdição interna de algum Estado. Parece muito interessante, preserva a soberania, não duvido disso. Só que essa norma tem sido utilizada como um argumento para que muitas vezes a comunidade internacional, né, não se interesse adequadamente, manifeste uma indiferença a vários conflitos internacionais. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil de Ruanda, né, onde a ONU foi uma situação onde a ONU recebeu várias críticas, tá? Se um país desobedece qualquer recomendação do Conselho de Segurança da ONU ou da Assembleia Geral, isso não configura ato ilícito, tá certo? Como configuraria a desobediência a uma sentença arbitral ou judicial.
Saindo dos meios diplomáticos, né, deixando claro, dos meios políticos, falamos dos diplomáticos políticos, deixando claro que eu dei o exemplo da ONU, mas os esquemas, aqui as organizações internacionais locais, como a OEA, por exemplo, também têm ali seus meios políticos disponíveis aos países membros. Agora nós vamos falar rapidamente sobre os meios jurisdicionais. Então eu tenho duas possibilidades nessa área para resolver conflitos internacionais: a arbitragem ou a solução judiciária. A solução judiciária, eu vou tratar aqui com vocês para exemplificar, da primeira corte que foi fundada com esta vocação de resolver conflitos internacionais, que foi a Corte de Haia. Então a gente pode dizer que é o mais importante dos tribunais internacionais e o mais antigo. Foi fundado em 1920, só que em 1939 ela acabou tendo o mesmo destino da Sociedade das Nações e foi fechada. E ela ressurgiu após a Segunda Guerra Mundial. Ela tem a mesma sede, ou seja, em Haia, na Holanda, mas hoje em dia ela tem um outro nome, que é Corte Internacional de Justiça, tá? Qual é a finalidade dela? Arbitrar litígios entre estados, emitir pareceres consultivos também sobre questões que possam ser a ela submetidas, certo? O estatuto ainda é o estatuto de 1920, tanto que estudamos fontes anteriormente, até no slide que eu acabei, no vídeo que eu acabei de gravar agora, nós temos o restinho desse assunto de fontes de direitos internacionais, estamos estudando o artigo 38 desse estatuto, o Estatuto da Corte de Haia, certo? Ela é composta por 15 juízes, todos são efetivos, não tem suplentes, eles são eleitos pela Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU. O mandato deles é de 9 anos, permite-se a reeleição e a renovação é sempre feita de 1/3 por 1/3, né? Então, a cada 3 anos termina o mandato de 5 juízes. Outras curiosidades, né? Quem são os elegíveis? Geralmente, os juristas de renome na área do direito internacional público. Uma outra curiosidade, só se permite investir, né, um juiz de cada nacionalidade. Você nunca vai ter 2 juízes na corte que sejam da mesma nacionalidade. Antes do término de seu mandato, nenhum juiz pode ser excluído ali dos quadros da corte, né, a não ser por decisão unânime dos demais, isso nunca ocorreu. O presidente e o vice são eleitos para mandatos trienais e são reelegíveis, e os salários integram o orçamento da ONU. Como eu disse para vocês, né, quais são as competências? Né? São competências consultivas, de arbitragem também, ou de solução jurisdicional. Só quem tem acesso à corte são os estados, organizações internacionais e particulares não têm acesso. E deixando claro, como tudo em direito internacional, né, essa jurisdição da corte ela não é automática. Os estados precisam aceitar a jurisdição. Ou vão aceitar por força do tratado que assinaram, né, ou vão aceitar pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, que seria uma cláusula assinada previamente, né, onde você já deixa lá essa aceitação colocada, tá? Ou vão aceitar essa jurisdição posteriormente, tá certo? Quais são as linhas gerais do procedimento da Corte Internacional de Justiça, né? Os idiomas utilizados são, via de regra, inglês e francês. O processo civil é muito próximo ao que acontece aqui no nosso processo civil nacional. Admite-se todas as provas em direito produzidas, né? Nós temos aqui sustentações orais, contestações, sessões de julgamento. As decisões são tomadas por voto majoritário. Nós temos sim um órgão que funciona como se fosse um cartório, responsável por intimações, notificações, né? Que é o cartório da corte, que também está lá em Haia. E com relação ao acórdão, né, que seria o resultado, né, dos trabalhos da corte, estes sim, né, são considerados definitivos e obrigatórios, até pelo princípio do pacta sunt servanda, como eu coloquei no material para vocês, né? E aqui a não observação ou não cumprimento configura ilícito internacional. Elas também são irrecorríveis. A única coisa que nós podemos ter aqui é algo próximo ao embargo declaratório, que a gente chama aqui de pedido de interpretação,
o acórdão pode ser executado e, né, como eu já disse, o descumprimento gera ato ilícito internacional, ok? Na próxima aulinha, no nosso próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre guerra, né? Se nada disso aqui que nós conversamos hoje der certo, a guerra acaba sendo a forma pior, né? Sem dúvida alguma, mas a forma escolhida daí para a resolução de conflitos internacionais, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.